Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a segunda parte da Lei nº 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lembrando que eu baixei esta lei no dia 5 de agosto de 2024 e vamos continuar a leitura a partir do capítulo 6, dos agentes de tratamento de dados pessoais. Seção 1, do controlador e do operador. Artigo 37. O controlador e operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Artigo 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observado os segredos comercial e industrial. Parágrafo único. Observado o disposto no caput desse artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. Artigo 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Artigo 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. Seção 2. Do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Artigo 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Parágrafo 2º. As atividades do encarregado consistem em: inciso 1, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. 2, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. 3, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E 4, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipótese de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou volume de operações de tratamento de dados. Parágrafo 4º, vetado. Seção 3. Da responsabilidade do ressarcimento de dados. Artigo 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Parágrafo 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, inciso 1. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta lei. Inciso 2. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta lei. Parágrafo 2º. O juiz, no processo civil, poderá
converter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Parágrafo 3º. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput desse artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. Parágrafo 4º. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: inciso 1, que não realizaram tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. 2, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou 3, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1, o modo pelo qual é realizado; 2, o resultado e os riscos que, razoavelmente, dele se esperam; 3, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano. Artigo 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Capítulo 7. Da segurança e das boas práticas. Seção 1. Da segurança e do sigilo de dados. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput desse artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. As medidas de que trata o caput desse artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Artigo 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Artigo 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Parágrafo 1º. A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo: inciso 1, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; 2, as informações sobre os titulares envolvidos; 3, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial; 4, os riscos relacionados ao incidente; 5, os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e 6, as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Parágrafo 2º. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário,
Para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como: inciso 1, ampla divulgação do fato em meios de comunicação, e 2, medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Parágrafo 3º. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços para terceiros não autorizados a acessá-los. Artigo 49. O sistema utilizado para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta lei e as demais normas regulamentares. Seção 2. Das boas práticas e da governança. Artigo 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais individualmente ou por meio de associação, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular. Parágrafo 2º. Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6º desta lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá, inciso 1, implementar programa de governança e privacidade que, no mínimo, a linha A, demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. B. Seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta. C. Seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. D. Estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade. Tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular. F. Esteja integrado à sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos. G. Conte com planos de resposta a incidentes e remediação. E H. Seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Inciso 2. Demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Parágrafo 3º. As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Artigo 51. A autoridade nacional estimulará
obrigará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. Capítulo Capítulo 8 da fiscalização. Seção 1 das sanções administrativas. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Inciso 1. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. 2. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil ou seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total de R$ 50 milhões por infração. 3. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. 4. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. 7, 8 e 9 vetados. 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. 12. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios. Inciso 1. A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. 2. A boa-fé do infrator. 3. A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. 4. A condição econômica do infrator. 5. A reincidência. 6. O grau do dano. 7. A cooperação do infrator. 8. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 48 desta lei. 9. A adoção de política de boas práticas e governança. 10. A pronta adoção de medidas corretivas. E 11. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica. Parágrafo 3º. O disposto nos incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do caput desse artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de julho de 1992 e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 4º. No cálculo do valor da multa de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. Parágrafo 5º. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, escritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos
de que tratam o artigo 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. Parágrafo 6º. As sanções previstas nos incisos 10, 11 e 12 do caput desse artigo serão aplicadas. Inciso 1. Somente após já ter sido imposta ao menos uma das sanções de que tratam os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput desse artigo para o mesmo caso concreto. E 2. Em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias ouvidos estes órgãos. Parágrafo 7º. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre o controlador e titular, e caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata esse artigo. Artigo 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. Parágrafo 1º. As metodologias a que se refere o caput desse artigo devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas de dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária. Artigo 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado a ser fundamentado pela autoridade nacional. Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu cumprimento. Capítulo 9. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Artigo 55, vetado. Artigo 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e fórum no Distrito Federal. Parágrafos 1º a 3º revogados. Artigo 55-B, revogado. Artigo 55-C. A ANPD é composta de: inciso 1, Conselho Diretor, órgão máximo de direção; 2, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; 3, Corregedoria; 4, Ouvidoria; 5, revogado; 5A, Procuradoria; e 6, unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta lei. Artigo 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, DAS, no mínimo de nível 5. Parágrafo 2º. Membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. Parágrafo 4º. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2
de 3, de 4, de 5 e de 6 anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. Parágrafo 5º. Na hipótese de vacância do cargo no curso de mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. Artigo 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. Nos termos do caput desse artigo, cabe ao Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. Parágrafo 2º. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o parágrafo 1º desse artigo e proferir o julgamento. Artigo 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2003. Parágrafo único. A infração ao disposto no caput desse artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. Artigo 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. Parágrafo 1º. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. Artigo 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo diretor-presidente. Artigo 55-J. Compete à ANPD. Inciso 1. Zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação. 2. Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do artigo 2º desta lei. 3. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. 4. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. 5. Apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamento. 6. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre a proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis. 9. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países de natureza internacional ou transnacional. 10. Dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial.
11. Solicitar a qualquer tempo as entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. 12. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. 13. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco a garantias dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta lei. 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matéria de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput desse artigo o detalhamento de suas receitas e despesas. 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso 4 e com a devida observância do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público. 17. Celebrar a qualquer momento compromisso com o agente de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta lei. 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta lei e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. 20. Deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação desta lei, as suas competências e os casos omissos. 21. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. 22. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta lei por órgãos e entidades da administração pública federal. 23. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação. E 24. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta lei. Parágrafo 1º. Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os funcionamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no artigo 170 da Constituição Federal e nesta lei. Parágrafo 2º. Os regulamentos e as normas editadas pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análise de impacto regulatório. Parágrafo 3º. A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica e o tratamento de dados pessoais na forma desta lei. Parágrafo 4º.
A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. Parágrafo 5º. No exercício das competências de que trata o caput desse artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei. Parágrafo 6º. As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso 5 do caput desse artigo poderão ser analisadas de forma agregada, e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Artigo 55-L. Constituem receitas da ANPD. Inciso 1. As dotações consignadas no Orçamento Geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhes forem conferidos. 2. As doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. 3. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. 4. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas nesse artigo. 5. Vetado. 6. Os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas públicos ou privados, nacionais ou internacionais. 7. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. Artigo 55-M. Constitui patrimônio da ANPD os bens e os direitos. Inciso 1. Que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República e 2. Que venham a adquirir ou a incorporar. Artigo 56 e 57, vetados. Seção 2. Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Artigo 58, vetado. Artigo 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos. Inciso 1. 5 do Poder Executivo Federal. Inciso 2. 1 do Senado Federal. Inciso 3. 1 da Câmara dos Deputados. Inciso 4. 1 do Conselho Nacional de Justiça. 1 do Conselho Nacional do Ministério Público. 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil. 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais. 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação. 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo. 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e 2 de entidades representativas do setor laboral. Parágrafo 1º. Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. Parágrafo 2º. Os representantes de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do caput desse artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 3º. Os representantes de que tratam os incisos
7, 8, 9, 10 e 11 do caput desse artigo e seus suplentes, inciso 1, serão indicados na forma de regulamento. 2. Não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil. 3. Terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 58b. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 1. Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD. 2. Elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações de Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. 3. Sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. 4. Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. E 5. Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. Artigo 59. Vetado. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, marca inicial da Internet, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º. Inciso 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de Internet a seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 16, inciso 2. De dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Artigo 62. A Autoridade Nacional, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Artigo 63. A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data da entrada em vigor desta lei, considerada a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Artigo 64. Os direitos e princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 65. Esta lei entra em vigor, inciso 1, dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos artigos 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, 55K, 55L, 58A e 59B. E inciso 1A, dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. 2. Inciso 2. 24 meses após a data de publicação, quanto aos demais artigos. Brasília, 14 de agosto de 2018, Michel Temer. E assim concluímos a leitura de mais uma lei. Bons estudos e até o próximo vídeo.